Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor do Seahawks. Overtime no ar aqui no Rapinas do Mar, Rapinas TV, né? Mudamos o nome do nosso canal no YouTube. Lembrar de TV? Por que não? 31 Seattle Seahawks, 17 Pittsburgh Steelers, jogo na tarde de ontem lá no Acrisure Stadium, em Pittsburgh, o antigo Heinz Field, né? Heinz Field era um nome muito melhor, diga-se de passagem, do mesmo jeito que CenturyLink Field era um nome muito melhor do que Lumen Field, né? Mas, né, não vem ao caso. Name rights, negócios, né? Mas é cada negócio ruim que a galera faz, principalmente com nome de estádio lá nos Estados Unidos, que meu Deus do céu. Vamos ao jogo, né? Vitória do Seahawks, muito boa. Mais um jogo sensacional defensivamente. Pequenas gafes, que nem contra São Francisco, pequenas gafes, né? Mas, assim, num modo geral, um jogo muito bom. Pegou um ataque que fez mais de 30 pontos, que fez 4 touchdowns na semana passada e limitou a 17 pontos. E desses 17 pontos, 11 de campo curto, ou seja, 11 que o Seahawks deu após as interceptações, deu campo curto ali para o Aaron Rodgers começar as campanhas e saiu um field goal e um touchdown com a conversão de 2 pontos. Ou seja, o Pittsburgh marchando o campo ali foram 6 pontos, né? E mais uma marchada que terminou numa interceptação. Defesa do Seahawks interceptou 2 vezes. Defesa do Seahawks sacou o Aaron Rodgers. Pressionou muito o Aaron Rodgers. Marcou bem o meio do campo, que era um problema. Parou o jogo corrido, mais uma vez. E assim, é, vai ser difícil correr contra os Seahawks. E isso é muito bom durante a temporada. No ataque, um primeiro tempo muito melhor em relação à semana passada. Um ataque bem melhor chamado. Um Sandarnold que estava lançando bem. Um ataque que estava correndo razoavelmente bem, principalmente com o Kenneth Walker. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E só que aí teve 2 interceptações do Sandarnold no primeiro tempo. Não diria que foi panes mentais, mas a primeira foi bem ruim. A decisão dele de dar o passe. A segunda foi uma chamada ruim. Colocar o Sandarnold para fazer rollout, né? Que é o giro no play action pro lado esquerdo. É uma geladeira para virar. Então era mais complicado. Era uma quarta para um ali. Foi uma chamada ruim, uma execução ruim dele também. Isso fez com que o jogo acabasse o primeiro tempo 14-7 para os Steelers, o que não representou nem um pouco o que foi o jogo, porque o primeiro tempo poderia acabar tranquilamente 13-6, 17-6 para os Seahawks. E aí no segundo tempo o Sonard voltou errando menos. O Cooper Kupp, que já tinha aparecido bem no primeiro tempo, continuou aparecendo. O Kenneth Walker correndo bem. O Smith Endigma mais uma vez mais de 100 jardas. Torrey Horton apareceu. O A.J. Barnes apareceu. O Arroyo apareceu. Então, ou seja, botamos os Tyrants para jogo. Botamos a play action para jogo. E aí o Seahawks venceu os Steelers. O que mais que a gente pode tirar do jogo? Um revezamento entre os running backs. Tava basicamente uma campanha para cada um. Então vinha uma campanha Walker, uma campanha o Charbonnet. Sim, uma campanha ou outra que dentro da campanha às vezes eles revezavam também. Por exemplo, na campanha que matou o jogo com o touchdown do Walker, a campanha do Charbonnet e o Walker entrou só para correr a corrida que ele entrou na endzone. E assim, o Walker, quem assistiu o jogo sabe, o Walker estava correndo muito melhor. Vou pegar os números aqui. O Walker teve 105 jardas em 13 corridas, uma média de 8.1. O Charbonnet teve 10 jardas em 15 corridas, uma média de 0.7. Só que aí fica o questionamento no ar. O Walker estava tão bem porque ele estava correndo menos, ou seja, ele descansava mais, vinha com mais gás, a perna num potencial maior ali. Então, mesmo que o Charbonnet não esteja bem, faça sentido você fazer esse revezamento ou isso não tem nada a ver? É um questionamento que a gente vai ficar aí é, durante, durante a semana, né? Como eu falei, Cooper Kupp, Smith Njigba, Torrey Horton apareceram.
Tivemos 295 jardas aéreas, divididas em 6 recebedores, né, em 3 wide receivers, 2 tight ends e o Kenneth Walker que teve uma recepção. Sam Darnold terminou o jogo com 2 touchdowns, 2 interceptações e um QBR de 89,8, né? E então vamos ali ao lance a lance do jogo, né? O Seahawks começa com um touchdown do Torrey Horton na primeira campanha. Depois de 22 primeiras campanhas, o Seahawks consegue marcar um touchdown na primeira campanha. Uma campanha que contou com 3 passes ali do Sam Darnold, contou com uma boa corrida do Walker, com conversão de terceira descida. E aí, 8 jogadas, 65 jardas, o touchdown do Torrey Horton. Pittsburgh vai a campo e chuta um field goal. E aí depois o Sam Darnold já tem a primeira interceptação na primeira jogada. Então a campanha demorou 14 segundos. É um passe ruim ali. E aí o Sam tem a primeira interceptação que depois vira um field goal para os Steelers. 7-6. Esse 7-6 ele fica pendurando por bastante tempo, até porque o, o nosso querido Jason Myers erra um field goal de 36 jardas. E aí punch até ter a interceptação ali numa 4ª para 1 do Darnold, que deixa campo curto para os Steelers, que termina em touchdown. E aí o primeiro tempo termina 14-7. Segundo tempo, os Seahawks na primeira campanha já conseguem empatar o jogo com 14-14, após forçar um punch também dos Steelers. E aí na campanha seguinte tem a única big play dos Steelers no jogo, que é o do Jaylen Warren, uma falha ali do Terce Knight com o miolo da defesa. Ele recebeu não sei se era um screen, mas um passe curto, ele foi arrancando, ninguém conseguiu derrubar ele. A única gafe defensiva do Seahawks no jogo, ele foi até a linha de 3, 4 jardas ali. O Tarek Woolen que chega para derrubar ele, inclusive. E aí o Aaron Rodgers é interceptado. Ele faz um passe que poderia ser TD. O recebedor, acho que era o Calvin, não lembro se era o Calvin Austin, acho que era o Calvin Austin que dropa. E a bola cai na mão do Darren Kendrick, que faz a interceptação. E aí depois tem punch e o jogo fica 14-14, ou seja, nada no terceiro quarto. E aí no último quarto o Silk chuta um field goal. E aí após esse field goal 17-14 no kickoff, o calouro não recebeu a bola, não pegou, deixou pingar, ela foi para endzone. E a bola chega a bater na cabeça dele ou não, mas quando pinga, na nova regra, a bola já tá viva. E aí o George Rolone foi lá, conseguiu segurar a bola ainda dentro da zona antes dela cair. Touchdown do Seahawks, um touchdown de kickoff que não tinha, pelo menos do Seahawks, desde 1981. E não é uma coisa muito costumeira de se ver na NFL. E aí o jogo fica 24-14 e mudou totalmente a história do jogo, né? O Seahawks já merecia ter essa vantagem, estava jogando para isso, defesa dominando. E aí os Steelers têm que apressar, começa a ter que lançar muito, chuta um field goal, o jogo fica 24-17. Aí na campanha seguinte era aquela para queimar relógio, chutar um field goal para deixar em 2 posses. Chegou ali em uma terceira pro gol para 20 jardas, a terceira pro gol, sobrando 20 jardas para pro touchdown. Entra o Kenneth Walker para correr. Todo mundo sabia que era uma corrida para posicionar o field goal e queimar mais relógio. Que aí deixaria o jogo aquele momento em 27-17, 10 pontos. O Kenneth Walker corre um outside zone pro lado esquerdo, tem bons bloqueios e ele vai para dentro da endzone, deixa 31-17 e aí basicamente mata o jogo. Para terminar, o Kobe Bryant ainda intercepta o Aaron Rodgers para girar a faca, né? Como diz Maestro Júnior, você enfia a faca e você gira a faca. E é isso que o Seahawks fez ontem. Uma grande vitória, mais uma grande atuação defensiva, uma boa atuação ofensiva, um grande segundo tempo do Sam Darnold, que vinha de um primeiro tempo de muito alto e baixo, mas teve um bom segundo tempo. Grande segundo tempo, diria. E grande jogo também de Clint Kubiak chamando as jogadas, e é isso que a gente quer ver. O Seahawks com essa postura, mantendo esta postura defensiva, cedeu 17 pontos nos 2 jogos. É bom o número. Tem cedido poucas jardas corridas. Precisa tomar um pouco de cuidado com o jogo aéreo ainda.
cedendo poucos pontos, o ataque conseguir fazer o que fez ontem, fazer o feijão com arroz, botar em play action standard, a proteção ao passe está boa, tá? Proteção ao jogo corrido ainda precisa melhorar da OL, mas a proteção ao passe está boa. E o Seahawks pode ir longe nessa temporada, sim. E é isso. Não se esqueçam de deixar o like, né? Por favor, de se inscrever no canal e se tornar membro. Se torne membro do canal, né? Temos 2 planos. O BSBR Plus, né? Que era o nosso nome antigo. Dá acesso antecipado aos vídeos, inclusive ao overtime. Normalmente no domingo à noite, tá? Que ontem eu não consegui gravar. A gente teve a live também, ontem a live do jogo. Mas normalmente no domingo à noite o overtime. Acesso antecipado a todos os vídeos. E também grupo no WhatsApp. E o nome nos créditos. Tem o emoji exclusivo que o YouTube coloca ali nos comentários de vocês. Aparece diferente quando vocês comentam na live também. Então a gente sabe que é membro. E tudo mais. E o Rapinas Plus também, além de tudo isso, vai dar o vídeo exclusivo, né, por semana. A câmera desfocou, voltou. O Rapinas Plus ali, que é um pouco mais caro, mas também, pô, é uma Heineken. É uma Heineken de 600 por mês. Você coloca no cartão, ele nem vê. A mulher nem vai ver também. A esposa. Ou o marido, que, né, das damas do nosso canal aqui, também não vai ver. Então, virem membro. Tem muito conteúdo. Muito conteúdo para todo mundo. Mas também conteúdos exclusivos ali para os membros. Não é barato manter tudo isso, né? E assim, a gente só pede a ajuda de vocês pra gente manter o site no ar, site com texto todos os dias, vocês sabem disso. É isso. E divulguem o Rapina, gente. Acho que assim, a torcida do Seahawks, assim, o fã de NFL no Brasil está crescendo, principalmente com a chegada da Globo nas transmissões. Então, a gente teve 2 jogos aí, Sport TV e ontem a GTV também, transmitindo os jogos do Seahawks. Então, devem ter torcedores do Seahawks surgindo por aí. Divulguem o Rapinas, ajudem a gente a tornar o canal também conhecido e tornar os Seahawks conhecido e tornar a galera sempre bem informada. Beleza? É isso. Uma ótima semana. Voltem todos os dias aqui porque sempre tem ou vídeo ou live. Até domingo era a live do jogo. Então, é Razocast, é o Quarta para 2, é o Rapinas Inside, é as análises pós-jogo, é Rapinas News, são todos os nossos quadros aqui do Rapinas TV. Um grande abraço, uma ótima semana e Go Hawks!